Olá, alma querida. Que a paz do Cristo te encontre neste instante, exatamente onde você está. Hoje vamos falar de uma ferida que não se vê, mas que sangra por dentro. Uma dor que ninguém consegue explicar com palavras, mas que todos que passaram por ela conhecem bem demais. Traição. Essa palavra sozinha já dói, não é? Você que está aqui agora, talvez carregue essa marca. Talvez ainda sinta o chão desaparecendo sob seus pés. Talvez esteja assistindo isso escondido, com lágrimas nos olhos, tentando entender por que isso aconteceu com você. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. Porque você não está sozinho nessa dor. Tem gente do Brasil inteiro neste exato momento sentindo o mesmo que você. E quando você compartilha sua cidade, outras almas vão saber que não estão sozinhas também. A traição é uma ferida invisível. Não sangra no corpo, mas destrói o silêncio da alma. Quem foi traído sente vergonha, rejeição e abandono, mesmo cercado de pessoas. É uma dor que ninguém vê, mas que corrói cada pedaço de confiança que um dia existiu. E o pior é que muitos fingem estar bem. Sorriem no trabalho, conversam normalmente, mas por dentro se perguntam sem parar: por que comigo? O que eu fiz de errado? Será que não fui suficiente? Você já se fez essas perguntas? Eu sei que sim. Este vídeo vai te mostrar algo que pode quebrar seu coração, mas também vai curá-lo. Porque a resposta que Chico Xavier trouxe sobre a traição não é fácil, não é romântica, mas é profundamente libertadora. Se você teve coragem de clicar aqui, é porque sua alma está pronta para ouvir. Então escreva nos comentários apenas uma palavra: cura. Porque é isso que você merece. É isso que sua alma veio buscar hoje. E eu prometo que, se você ficar até o final, sua vida nunca mais será a mesma. Depois da traição, algo se cala por dentro. A confiança, antes sagrada, se rompe como vidro. O coração passa a questionar o próprio valor. Você olha no espelho e não reconhece mais quem era. Muitos se perguntam em silêncio: será que não fui suficiente? Será que não amei direito? Deixa eu te contar uma história real. Maria tinha 38 anos, casada há 15, 2 filhos, uma vida que aos olhos de todos era perfeita. Até o dia em que encontrou uma mensagem no celular do marido, uma mensagem que destruiu tudo em segundos. Ela me disse: foi como se o chão tivesse se aberto. Eu caí num buraco sem fim. Maria parou de comer, parou de dormir. Começou a questionar cada momento dos últimos anos. Será que tudo foi mentira? Será que ele nunca me amou? Ela se olhava no espelho e não se reconhecia. A mulher que era forte, confiante, alegre, tinha desaparecido. Você se identifica com a história dela? Você também sentiu isso? Esse vazio emocional cria uma identificação profunda com a dor que parece não ter fim. Mas aqui vem a primeira verdade que ninguém te contou. E essa verdade vai mudar completamente a forma como você enxerga o que aconteceu. Mas antes de eu revelar isso, preciso que você entenda algo muito importante. Algo que Chico Xavier repetiu durante toda a sua vida e que poucos compreenderam de verdade. A traição não é apenas sobre você. Ela não aconteceu porque você falhou. Ela não aconteceu porque você não foi suficiente. Ela aconteceu porque algo estava quebrado no invisível. Algo que vai além da moral social, além do certo e errado. Existe um mistério espiritual escondido por trás de cada traição. Chico Xavier recebia cartas todos os dias, milhares delas. E sabe qual era uma das perguntas mais frequentes? Por que Deus permitiu que eu fosse traído? Por que eu, que sempre fui fiel, tenho que sofrer assim? E a resposta que os espíritos davam através dele era sempre a mesma. Mas nem todos estavam prontos para ouvir, porque essa resposta quebra o coração primeiro, para depois curá-lo completamente. Você quer saber qual é essa resposta? Você está pronto para ouvir a verdade, mesmo que ela doa antes de libertar? Porque eu vou te dizer algo agora que pode mudar toda a sua compreensão sobre o que aconteceu. Mas você precisa ter a mente aberta, precisa deixar o orgulho de lado por alguns minutos. Consegue fazer isso? Por que Deus permite a traição? Por que alguns parecem sofrer sempre da mesma forma? Essas perguntas rasgam a alma.
E a resposta não está apenas nesta vida. Está em algo muito maior. Algo que só o espírito consegue enxergar quando a cortina cai. Chico Xavier dizia que no mundo espiritual, relacionamentos são compromissos sagrados. Não são contratos sociais. Não são papéis assinados em cartório. São laços da alma. Acordos feitos antes mesmo de nascermos. E quando há traição, não é apenas a confiança que se rompe. É um laço espiritual interrompido antes do tempo. É uma promessa antiga sendo quebrada novamente. Novamente? Sim. Você leu certo. Você pode não se lembrar, mas sua alma lembra. E é aqui que a história fica ainda mais profunda. Mas calma, eu vou explicar tudo. Só preciso que você continue comigo. Deixa eu te contar outra história. Uma história que Chico Xavier relatou numa reunião íntima com amigos próximos. Havia um homem chamado Roberto. Ele procurou Chico desesperado. Havia sido traído pela terceira vez, 3 casamentos, 3 traições, sempre o mesmo padrão. Ele disse: Chico, eu não aguento mais. Por que isso sempre acontece comigo? Chico pediu permissão para consultar os mentores espirituais. E a resposta que veio foi devastadora, mas libertadora. Em uma vida passada, Roberto havia sido um homem de muitas mulheres. Traía sem piedade, abandonava lares, destruía famílias. Não sentia remorso. E uma das mulheres que ele feriu profundamente era exatamente a primeira esposa que o traiu nesta vida atual. Você entende o que isso significa? Muitas almas se unem com acordos de aprendizado, reparação e crescimento. O casamento e os laços afetivos não são aleatórios. Eles são reencontros. E a traição, nesse contexto, surge como quebra de um compromisso assumido antes mesmo do nascimento. Mas também pode ser a cobrança de uma dívida espiritual. Não é castigo, é justiça. É oportunidade de sentir na pele o que causou em outros e de aprender finalmente o que é amar de verdade. Mas e você? Será que você está pagando por algo do passado? Ou será que está sendo preparado para algo no futuro? Essa resposta você vai descobrir daqui a pouco. Mas antes, preciso te contar algo que vai mexer ainda mais com você. Algumas dores retornam porque ainda não foram curadas. Traições atuais podem ser repetições de erros cometidos em outras existências. O espírito, sem perceber, reencontra antigos desafios para aprender a amar de forma diferente. Você já percebeu um padrão nas suas relações? Sempre os mesmos problemas? Sempre as mesmas dores? Sempre a mesma sensação de déjà-vu? Não é azar. Não é falta de sorte. É a vida te chamando para aprender algo que você ainda não aprendeu. Os espíritos superiores dizem que a alma é como um aluno na escola da vida. Se você não aprende a lição na primeira prova, ela volta. Muda a forma, muda o cenário, muda o rosto da pessoa, mas a essência da lição permanece. A traição pode ser a mesma aula voltando pela terceira, quarta, quinta vez. Não porque Deus é cruel, mas porque você ainda não compreendeu o que ela veio ensinar. E sabe o que ela veio ensinar? A amar sem apegos, a valorizar sem idolatrar, a confiar em Deus mais do que em pessoas. Nada acontece por acaso. A traição não surge para punir, mas para despertar. É uma prova que revela desequilíbrios internos, carências antigas e escolhas que precisam ser revistas. Aqui o erro deixa de ser condenação e passa a ser lição. E quando você entende isso, quando você realmente compreende que a vida não está contra você, mas trabalhando a seu favor, tudo começa a fazer sentido. Algumas relações existem para equilibrar o passado. Em certos casos, o espírito que hoje sofre foi aquele que feriu ontem. O reencontro não é castigo, mas convite à reparação e à libertação definitiva. Chico nos ensinou que a vida é justa mesmo quando parece cruel. A justiça divina não se mede em anos, mas em eternidades. E o que você sofre hoje pode ser o que fez outro sofrer ontem. Ou pode ser a preparação para uma missão maior amanhã. Existe uma balança invisível no universo. Ela não pesa ações, ela pesa intenções. Não conta lágrimas, conta lições aprendidas. Chico recebia cartas de pessoas revoltadas. Onde está a justiça? O traidor está feliz e eu estou destruído.
Mas os espíritos respondiam com firmeza: a justiça não está nas aparências, mas nas consequências eternas. Aquele que te feriu carrega um peso que você não vê. E você, que sofre com dignidade, está plantando flores que colherá em breve. A balança nunca falha. Ela só demora aos olhos de quem vê apenas uma vida. Mas e quem te traiu? O que acontece com ele? Muitos pensam que quem trai sai ileso, que segue a vida feliz sem consequências. Mas isso é a maior ilusão de todas. Mas e quem trai? Muitos pensam que sai ileso, mas não sai, nunca sai. Mesmo quando o mundo silencia, o espírito não se engana. A culpa não reconhecida adoece o corpo, confunde os caminhos e perturba a alma. A dor existe dos dois lados, só que de formas diferentes. Deixa eu te contar o que aconteceu com Carlos. Carlos traiu a esposa durante anos. Ela nunca descobriu. Ele morreu levando o segredo. Achou que tinha se safado. Mas Chico Xavier recebeu uma carta psicografada dele, anos depois de sua morte. E nessa carta Carlos dizia: eu achei que tinha escapado, mas aqui do lado de cá não há como mentir. Eu vejo o rosto dela todos os dias, vejo a dor que causei, vejo cada lágrima que ela chorou sozinha, e não consigo descansar, não consigo seguir em frente. Porque a consciência não dorme, ela só acorda. Sabe qual é o inferno espiritual? Não é fogo, não são demônios. É você diante de você mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem mentiras. É olhar no espelho da consciência e ver cada ferida que causou brilhando como chamas vivas. Chico dizia que muitos espíritos que traíram passam anos, às vezes séculos, presos nessa revisão dolorosa de suas ações. Não há juiz externo. Eles mesmos são seus próprios algozes. E só há uma saída: o arrependimento verdadeiro e o desejo sincero de reparar. Enquanto isso não acontece, eles vagam, angustiados, carregando um peso que nenhum corpo físico suportaria. Você entende? Quem trai pode enganar o mundo, pode enganar o parceiro, mas nunca engana a própria alma. Perdoar não é esquecer, não é justificar, não é dizer que está tudo bem. Perdoar é escolher não carregar o veneno do que o outro fez. O perdão encerra correntes espirituais que atravessam vidas e impede que a dor continue se repetindo. Chico dizia que perdoar é cortar o fio invisível que te prende ao passado. Mas deixa eu ser honesto com você. Perdoar é a coisa mais difícil que existe, porque dói, porque parece injusto, porque parece que você está deixando o outro sair impune. Mas a verdade é o contrário. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor ao outro. Você está fazendo um favor a si mesmo. Você está se libertando da prisão invisível que a mágoa constrói. O perdão é como soltar uma âncora que estava te afundando. Você não percebe o peso que carrega até o momento em que solta. Uma mulher me disse certa vez: eu perdoei e senti como se tirassem uma mochila de pedras das minhas costas. Não foi instantâneo. Levei meses repetindo: eu perdoo, até sentir de verdade. Mas quando senti, foi como nascer de novo. O perdão não muda o passado, mas reescreve o futuro. Não apaga a dor, mas tira o poder dela sobre você. E o mais importante, o perdão não precisa da presença do outro. Você pode perdoar sozinho, em silêncio, no altar do seu coração. Porque perdoar é um ato interno, não externo. Você sabia que a mágoa adoece o corpo? Que o ódio envenena a alma? Que a raiva corrói a paz? Perdoar é um ato de força divina. É dizer: o mal parou em mim. Quando sincero, o perdão liberta tanto quem sofreu quanto quem errou. Aqui está a chave de cura. Mas como fazer isso na prática? Como perdoar quando tudo em você grita por justiça? Deixa eu te contar a história final. A história de Maria, lembra dela? A mulher traída após 15 anos de casamento? Ela passou 2 anos na dor, 2 anos carregando ódio, mágoa, revolta. Até que um dia, numa reunião espírita, ela ouviu algo que mudou tudo. O médium disse: há uma mulher aqui que carrega correntes invisíveis. Essas correntes não foram colocadas por quem a feriu, foram colocadas por ela mesma, e só ela pode tirá-las. Maria chorou, porque ela sabia, ela estava presa, presa na raiva.
presa no passado, presa na dor. E naquele dia, ela decidiu perdoar, não porque o ex-marido merecia, mas porque ela merecia paz. O caminho do perdão não é uma estrada reta, é um labirinto cheio de idas e vindas. Tem dias que você acha que perdoou, até que uma música toca e a dor volta. Tem noites que você acorda com raiva de novo, e está tudo bem. O perdão verdadeiro é um processo, não um evento. Maria me contou que precisou perdoar o ex-marido 1000 vezes. A cada lembrança dolorosa ela repetia: eu perdoo, eu solto, eu liberto. Até que um dia, sem ela perceber, o peso tinha ido embora. Ela conseguia pensar nele sem sentir dor. Conseguia falar sobre o passado sem amargor. Esse é o sinal do perdão verdadeiro. Indiferença pacífica. Não é amor, não é ódio, é paz. Quando o perdão acontece, algo se reorganiza por dentro. A saúde melhora, a paz retorna, os sonhos voltam a florescer. O coração se limpa e a alma respira novamente. É como se uma prisão invisível se abrisse e você finalmente pudesse caminhar. Você está pronto para soltar essas correntes? Você está pronto para se libertar? Toda ruína é convite ao recomeço. Reconstruir não é negar o passado, mas não permitir que ele defina o futuro. A dor se transforma em maturidade espiritual e você descobre que é mais forte do que imaginava. Você acha que é fraco por ter sofrido? Não. Você é forte por ter sobrevivido. As melhores construções nascem dos escombros. Chico Xavier dizia que Deus nunca desperdiça uma ruína. Ele usa cada pedra quebrada, cada tijolo rachado, cada fragmento do que foi destruído para erguer algo novo. Só que dessa vez a construção é mais sólida, porque foi erguida com sabedoria, não com ilusão. Você não vai reconstruir a mesma casa. Você vai construir um templo. E nesse templo não entra mais qualquer um. Só entra quem respeita o sagrado. Porque agora você sabe, o que é sagrado não se negocia. Quando a lição é aprendida, a vida apresenta novos encontros. Relações mais conscientes, mais serenas e alinhadas espiritualmente surgem como recompensa do crescimento interior. Você atrai o que vibra, e se você se curou, atrairá a cura. Quem mais da sua cidade está passando por isso agora? Escreva nos comentários sua cidade de novo. Vamos criar uma corrente de luz. Vamos mostrar que ninguém está sozinho. Nenhum sofrimento é definitivo. Com Deus, até o que parecia quebrado se refaz em luz. A espiritualidade nunca abandona quem escolhe o bem. Você pode estar sangrando agora, mas um dia vai olhar para trás e agradecer pela força que ganhou. Você acredita nisso? Você acredita que um dia vai agradecer por essa dor? Eu sei que agora parece impossível, mas é verdade. Porque a dor te transformou, te fez questionar, te fez crescer, te fez olhar para dentro. A fé não é acreditar que tudo vai dar certo. É confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Chico enfrentou dores imensas na vida. Perdeu a mãe cedo, passou fome, foi humilhado, ficou doente. Mas nunca perdeu a fé. Sabe por quê? Porque ele sabia que cada dor tinha um propósito. E esse propósito nem sempre se revela no presente. Às vezes só se revela lá na frente, quando você olha para trás e vê o caminho completo. A fé é essa capacidade de caminhar no escuro, confiando que há luz no fim. E sempre há. Chico Xavier dizia: toda dor acolhida com amor se transforma em luz. Toda lágrima tem valor espiritual. E todo coração ferido pode voltar a amar, mais forte e mais sábio. Não é o fim, é o recomeço. A traição dói porque mexe com o sagrado. Mexe com a confiança, com a entrega, com aquilo que você construiu com as mãos da alma. E quando tudo desmorona, parece que não há razão para continuar. Mas há, sempre há. O que você não vê é que nesse exato momento, sua alma está sendo lapidada. Cada lágrima é um pedaço de ego que cai. Cada noite em claro é um degrau subido. Você está se tornando alguém que jamais teria se tornado sem essa dor. O diamante só brilha depois de ser cortado, pressionado, polido. Antes disso, ele é apenas uma pedra bruta.
A dor é o processo de lapidação da alma. Dói? Dói muito. Mas é necessário, porque você não veio à Terra para ser pedra bruta. Você veio para brilhar, e o brilho só vem depois do corte. Chico dizia que as almas mais luminosas que ele conheceu no plano espiritual foram aquelas que mais sofreram na Terra. Não porque o sofrimento é bom, mas porque elas souberam transformá-lo em luz. A pergunta não é por que sofro, mas o que faço com esse sofrimento? Você sabe por que você foi escolhido para passar por isso? Porque você é forte o suficiente para suportar. Porque sua alma pediu essa prova. Porque do outro lado dessa dor, existe uma versão sua que você ainda não conhece. Uma versão mais sábia, mais forte, mais livre. A traição revela quem o outro realmente é, mas também revela quem você é. E muitas vezes, o que dói mais não é a perda do outro, mas a perda da ilusão que você criou sobre ele. E sobre você. Você construiu castelos de ilusão? Você idealizou alguém que nunca existiu de verdade? A traição é um espelho quebrado que te obriga a olhar para os cacos, e em cada caco você vê uma verdade que estava escondida. Vê que amou com medo, não com liberdade. Vê que se anulou para agradar. Vê que aceitou migalhas quando merecia banquete. Vê que confundiu amor com dependência. E essa revelação dói mais que a própria traição. Porque você percebe que traiu a si mesmo primeiro. Traiu seus limites, seus valores, sua essência. A boa notícia? Agora você sabe. E quem sabe não comete o mesmo erro 2 vezes. Chico nos ensinou que o amor verdadeiro não depende de reciprocidade. Ele existe por si só. E quando você aprende a amar sem esperar nada em troca, você se torna livre. Livre da dor, livre da raiva, livre do passado. Perdoar quem te traiu não significa aceitar o que foi feito. Significa escolher a paz, em vez da guerra interna. Significa soltar o veneno antes que ele te mate por dentro. Perdoar é um ato de amor próprio. Não pelo outro, por você. Há casos em que a traição foi o empurrão que faltava para você sair de um lugar que já não servia mais. Você achava que estava bem, mas estava preso. E a dor veio para te libertar, não para te destruir. Você já pensou nisso? Que talvez a traição tenha sido a maior bênção da sua vida? Tem pessoas que passam anos, às vezes décadas, em relacionamentos mortos, mas não têm coragem de sair. Preferem a mentira confortável à verdade dolorosa, até que vem a traição. E a traição não pede licença. Ela arrebenta a porta, acende todas as luzes e grita: acorda! Você está desperdiçando sua vida. É brutal? É. Mas às vezes, o amor de Deus vem disfarçado de brutalidade, porque Ele sabe que você não sairia sozinho. Precisava ser empurrado. Anos depois, muita gente olha para trás e diz: foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não porque não doeu, mas porque libertou. Toda traição carrega uma mensagem oculta. E a mensagem é sempre a mesma. Acorde. Acorde para o que você merece. Acorde para quem você realmente é. Acorde para a vida que ainda te espera. O espírito que trai também sofre. Ele pode não mostrar. Pode até parecer feliz, mas por dentro há uma guerra silenciosa. A consciência não se engana, e um dia essa consciência vai cobrar. Não com fogo, mas com lucidez. Muitos espíritos voltam em outras vidas para reparar o que fizeram. Voltam como filhos, como amigos, como companheiros, e às vezes a dor que causaram retorna como lição. A vida é um círculo, e tudo o que sai, volta. Chico recebia mensagens de espíritos arrependidos. Um deles disse algo que ficou gravado. Eu pensava que a consciência era algo que eu poderia desligar, mas descobri que ela é o único juiz que nunca dorme, nunca tira férias, nunca esquece. Ela está aqui ao meu lado, dia e noite, me mostrando cada dor que causei. E não posso fugir, porque para onde eu vou ela vai junto. A consciência é o GPS da alma. Você pode ignorá-la na terra, mas no plano espiritual ela é tudo. É memória, julgamento e sentença ao mesmo tempo. Você que foi traído pode estar pagando por algo que fez em outra vida, ou pode estar sendo preparado para algo maior. Não importa. O que importa é o que você faz com essa dor agora.
Se você escolher o ódio, vai carregar esse peso por vidas. Mas se escolher o perdão, vai se libertar agora. E essa liberdade vale mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer justiça humana. O perdão não é fraqueza, é a maior demonstração de força espiritual. Porque perdoar é olhar para quem te feriu e dizer: eu sou maior que essa dor. Eu sou mais do que essa traição. Quando você perdoa, não está fazendo um favor ao outro. Está fazendo um favor a si mesmo. Está se libertando da prisão invisível que a mágoa constrói. E nessa liberdade, você renasce. Força não é bater no peito e gritar. Força é chorar no travesseiro e ainda assim escolher o bem. Força é sentir raiva e ainda assim escolher a paz. Força é ter todo o direito de odiar e escolher perdoar. Os fracos se vingam, os fortes se libertam. E o perdão é a libertação mais poderosa que existe. Porque quando você perdoa, você diz ao universo: eu não sou refém do meu passado, eu sou senhor do meu futuro. E o universo responde à altura. Ele abre portas que estavam trancadas. Ele traz pessoas que estavam escondidas. Ele reescreve destinos que pareciam selados. Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem? Esperar o pedido de desculpas para perdoar. Mas esse pedido pode nunca vir. E se você ficar esperando, vai morrer preso. Perdoe mesmo sem ouvir desculpas. Perdoe pela sua paz, não pela justiça alheia. A cura não vem de fora, ela vem de dentro. E começa no momento em que você decide soltar o que te prende. Soltar a raiva, soltar a mágoa, soltar a dor e respirar novamente. Chico dizia que o perdão é como abrir uma janela num quarto escuro. A luz entra aos poucos. No começo dói nos olhos, mas depois você enxerga tudo com clareza. E percebe que sempre houve saída. Ninguém pode te curar, nem terapeuta, nem remédio, nem tempo. Eles ajudam, mas não curam. A cura verdadeira é uma decisão sua. É você olhando para a ferida e dizendo: eu não vou mais alimentar essa dor. Eu não vou mais reviver esse filme. Eu não vou mais ser prisioneiro desse passado. E a partir desse momento, algo muda. A dor não desaparece de imediato, mas perde o poder. Ela vira cicatriz. E cicatriz não dói mais. Ela só lembra que você sobreviveu. Chico curou a si mesmo de tantas dores internas através da oração, do serviço ao próximo e da entrega a Deus. Ele sabia. A cura é um ato de vontade divina dentro de você. Você está pronto para abrir essa janela? Você pode reconstruir sua vida. Pode amar de novo. Pode confiar de novo. Não da mesma forma, porque você não é mais o mesmo. Mas pode. E vai. Porque a alma que se cura sempre floresce. Novos caminhos se abrem quando você solta os antigos. Novos amores chegam quando você se torna amor. E novas histórias se escrevem quando você para de reler as páginas velhas. Recomeçar não é voltar ao que era. É criar algo totalmente novo. É como plantar uma árvore em solo adubado pelas cinzas do incêndio. Aquela árvore vai crescer mais forte, mais enraizada, mais resistente. Você não vai amar como antes, porque antes você amava com ingenuidade. Agora você ama com sabedoria. Não vai confiar como antes, porque antes você confiava cegamente. Agora você confia com discernimento. E essa nova versão de você atrai uma nova versão de amor. Um amor consciente, um amor maduro. Um amor que não precisa de traição para ensinar, porque já aprendeu. Você acredita que merece um novo começo? Porque você merece. Sempre mereceu. Nada é o fim quando há fé. Mesmo o que parece destruído pode ser reconstruído. Mesmo o que parece morto pode ressuscitar. Porque com Deus, tudo se refaz. Sempre. Toda dor acolhida com amor se transforma em luz. Toda lágrima derramada com dignidade é recolhida pelos anjos. E todo coração ferido pode voltar a amar. Mais forte, mais sábio, mais inteiro. A fé que desiste na primeira dor não é fé, é fantasia. Fé verdadeira é aquela que permanece mesmo quando tudo desmorona. Mesmo quando Deus parece surdo.
mesmo quando o céu parece vazio. Chico passou por momentos em que tudo parecia perdido, mas ele nunca soltou a mão de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendia. A fé não é sentir que Deus está perto. É saber que Ele está, mesmo quando você não sente. A fé não desiste porque sabe que a história não termina aqui, que há capítulos que você ainda não leu, que há finais felizes que você ainda não viveu. A fé espera, e na espera ela se fortalece. Se você está passando por isso agora, saiba, você não está sozinho. Há uma multidão de espíritos amigos te amparando. Há uma força invisível te sustentando. E há um propósito divino por trás de tudo. A traição dói, mas não mata, só mata quem desiste. E você não vai desistir, porque sua alma é forte demais, sua luz é grande demais, e sua missão não terminou. Neste exato momento, enquanto você lê ou escuta isso, há alguém do seu lado. Você não vê, mas está lá. Pode ser seu anjo guardião. Pode ser alguém que já partiu e ainda te ama. Pode ser um espírito missionário enviado só para você. E essa presença está dizendo: aguenta mais um pouco, você vai vencer, você vai curar, você vai amar de novo. Chico via essas presenças claramente, e quando alguém vinha desesperado até ele, ele dizia: olhe ao seu redor com os olhos da alma, você nunca esteve sozinho. E isso é verdade para você também, agora, sempre. De qual cidade você está assistindo isso? Escreva nos comentários pela última vez. Vamos criar uma rede de luz por todo o Brasil. Vamos mostrar que a cura é possível. Gratidão por ter caminhado até aqui comigo, alma querida. Que a luz do perdão ilumine seu coração. Que a paz do Cristo acalme sua alma. E que você compreenda finalmente que a traição não foi o fim, foi o recomeço. Se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu perdoo. Não importa se ainda dói. Diga essas palavras, porque elas têm poder, elas liberam, elas curam e elas transformam. Curta este vídeo agora, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Porque aqui não se trata apenas de conteúdo, se trata de cura, se trata de almas em reencontro com a luz. Lembre-se, perdoar não é esquecer, é escolher não ser prisioneiro do passado, é escolher a liberdade, é escolher você. E quando você escolhe você, o universo inteiro conspira a seu favor. Que a paz de Chico Xavier te abrace agora, que a sabedoria dos espíritos te guie e que o amor de Deus te cure completamente. Até o próximo encontro, alma querida. Você é mais forte do que imagina. E merece ser feliz, sempre mereceu.